Saudação de paz, meus guerreiros. Aqui eu vou destacar mais dois versículos-chave. Meu Deus, Romanos capítulo 8. Estamos no término. Essa vai ser a segunda aula desse término. Observa que o versículo 20 diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Certo? O versículo 37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Observa que o versículo 37, né? Deixa eu começar, na verdade, melhor, deixa eu começar aqui. Observa que o versículo 20, alguém sujeitou, vou colocar aqui, quem sujeitou? Quem sujeitou? E aqui, a outra foi quem ficou sujeito? Quem ficou sujeito? Sujeito ao quê? Sujeito ao quê? Olha isso. Olha que coisa tremenda. Isso é apenas o versículo 20. Aqui, se você pegar, há quem diga que quem sujeitou aqui, há quem diga que foi Deus. Outra parte diga que foi Adão. E a minoria diga, né, que foi o próprio diabo. Observa aqui. Quem diz que foi Adão foi por conta do teu próprio erro, né? Quem diga que foi o diabo foi por conta do que o diabo fez, né? Enganando. Só que observa que o próprio texto diz que quem sujeitou tinha uma determinada esperança. É isso que muitos não entendem, ou muitos não vê no determinado contexto. Quem sujeitou tinha uma determinada esperança. Entendeu? Observa que ficou sujeito aqui. Quem ficou sujeito? A criação. Ficou sujeito à criação e à humanidade. Sujeitou ao quê? À vaidade. Entendeu? A expressão mataiotes. Expressão aqui, ó. Mataiotes. Essa é a expressão. Que significa o quê? A decadência, a futilidade. Tem a própria depravação, a falta de vigor. Então, a essa criação e a mesma humanidade ficou sujeito à vaidade, que é a expressão grega, mataiotes, decadência, futilidade, a depravação, a falta de vigor. Quem ficou sujeito, já respondemos aqui, foi a criação da humanidade. Então, estamos resolvendo a primeira questão. As duas é mais fácil, porque as duas estão mais explícitas diante do texto. Agora, quem sujeitou? Quem fala que é Adão,
Então temos que fazer a tal pergunta: Adão sujeitou ou trouxe essa criação, essa humanidade, ficar sujeito a esses determinados elementos com a esperança? Aonde encontramos isso no texto bíblico? Não tem, não tem. Será que o diabo ia enganar, ia fazer com que essa criação saísse do verdadeiro plano de Deus, e esse mesmo diabo teria uma esperança? Será que realmente isso é válido diante do texto? Nós não encontramos isso, entendeu? Nós não encontramos. Você vê que o versículo fala depois que quem o sujeitou está na esperança, estava na esperança de ser liberto. A expressão que aparece é a determinada expressão epi, epis, entendeu? O que é a esperança, a esperança. Aí eu vos pergunto, será que o diabo fez tudo o que fez e tinha uma esperança dessa criação, dessa humanidade? Olha o que é contextualizar. Será que o cabeça da humanidade, sendo Adão, ali ele fez nessa esperança? É claro que não, se ele foi enganado. Então, é por isso que a maioria é majoritário dizer que quem o sujeitou foi o próprio Deus, com a sua determinada esperança. Olha isso aqui, meus irmãos. A resposta mais cabível, quem o sujeitou? O próprio Deus. O próprio texto está falando que o sujeitou tinha determinada esperança. O próprio verbo grego também mostra isso. O próprio verbo grego ali mostra isso claramente. É como se diante da ata, diante desse grande tribunal, tudo isso aqui que Deus estava fazendo, era apenas o começo. Ele sabia o que estava fazendo. Primeiro que ele não podia deixar, já que o erro tinha entrado, ele não podia deixar. Olha, meu Deus, olha isso aí, meus irmãos. Quem o sujeitou? Quem ficou sujeito? E ao que ficou sujeito? Agora, quando nós pegamos a determinada expressão, que é a famosa expressão da decadência aqui, dessa vaidade, futilidade, de toda a depravação, de toda a falta de vigor. Olha, meu Deus, que é isso, meus irmãos? É para pensar ou não? É para refletir ou não? Reflita, entenda o que o apóstolo Paulo está está recebendo, entendeu? Cristo, ele nos fez caminhar. O próprio Cristo, porque quando Deus fez isso, ele sabia o que estava fazendo. A determinada expressão ripotássio, queria destacar também essa mesma expressão, epis, meu Deus. Deus sabia quando o sujeitou o que ele estava fazendo. Ele sabia. O próprio versículo 37 é o sucesso. O versículo 37 é o sucesso do que ele estava, do grande plano que Deus tinha. É a grande vitória. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia porque ele tinha sujeitado. Então, o sujeitar que se encontrava, que Deus o colocou, não era o fracasso. Aqui não era o fracasso.
Por quê? Porque quem o sujeitou tinha determinada esperança. Quem o sujeitou tinha determinada esperança. Agora você começa a raciocinar tudo novamente, o que nós vem estudando. Que quem o sujeitou sabia o que estava fazendo. Ele tinha o seu determinado plano. Ele tinha a sua determinada esperança. Ele tinha a sua determinada esperança. O versículo 37 ele carrega uma palavra bastante tremenda. Porque somos mais do que vencedores. Hipernical. Somos mais do que vencedores. Lembra que o rico aqui, que só aqui é o benefício. Só aqui é o benefício. Só que é esse benefício, só que é esse grande favor. Meu Deus, só que é esse grande favor, é o grande benefício, só essa expressão aqui. E Nical é a vitória. Aqui é a vitória. Aqui é a vitória. Lembra a determinada expressão aqui, Deixa eu colocar aqui mais para vocês. Nick é vitória, quer dizer vitória. A igreja vitoriosa, quem era nas cartas de Paulo? Tessalonicenses, Nice, era vitória, entendeu? A mesma expressão, Nical. Aqui, Nical, que é vitorioso. E aqui não é qualquer vitória, é a vitória da vitória mesmo. É uma super vitória. É por isso que a expressão é mais do que vencedor. Mais do que vencedor, hipernical. Então, o que Paulo está mostrando é que o grande plano, a grande ideia, a grande estatística, a grande tática desse que o sujeitou, ela está sendo realizada, ela está tendo sucesso. Ele tinha que fazer isso. Fazendo isso aqui, ele pega e coloca a sua lei. Mesmo ele sabendo que essa lei ia ficar enferma. Mesmo ele sabendo que essa lei ia ficar enferma. Por quê? Eu falei, por conta da carne. Porque o pecado obteve sucesso até então. Obteve sucesso porque a carne o alimentava. E sendo assim, a carne deixava fraca, deixava enferma, deixava doente a lei. O homem, meu Deus, o antrópoco, o homem não conseguiu cumprir a lei, mesmo ele sabendo que o homem não conseguiria cumprir a lei. Foi a grande sabedoria de Deus, porque ele já tinha em sua mente que alguém ia conseguir cumprir essa lei. E esse era Cristo Jesus, o teu filho. Ele sabia que alguém ia cumprir essa lei. Sendo assim, o plano dele de o sujeitar era apenas por um momento. Não era algo que estava acabado. Não era um fracasso, como eu coloquei aqui, não era um fracasso, não era algo acabado, não era acabou, encerrou, terminou. Não era, meus irmãos, era apenas o seu determinado plano estabelecido, elaborado, manifestado. Ele sujeitou com um determinado propósito. Ele sujeitou porque tinha um determinado plano. Ele sujeitou porque tinha tal ideia, o qual ninguém poderia falar que foi um fracasso. Porque olha como o versículo 37 é tremendo. Somos mais do que vencedor. Olha isso aqui. Quem é? Esse daqui é a grande humanidade que está falando. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus que está falando. Aquele que sabe que alguém o cumpriu, aquele que sabe que alguém o fez conforme um determinado propósito daquele que estabeleceu, alguém que sabe que o Cristo fez um determinado propósito,
a sua determinada tarefa, exerceu e cumpriu a determinada ideia e saímos mais do que vencedores. Meu Deus! Aqui mostra nós sobre o fundamento da vitória. O EIP aqui, e lá está escrito a expressão aqui, ó, epiautismo. Aqui o EIP é sobre para você entender a grande vitória, a superabundância dessa vitória. Dá para entender? Se você não entender, eu vou entender no teu lugar. Sendo assim, Cristo, como eu falei, ele veio com este corpo que é o soma, entendeu? O soma aqui, que é o famoso corpo. Cristo, meus irmãos, veio ter no corpo, o famoso sarro. E aqui, ó, na carne, porque eu já falei, porque era na carne que se cumpria a lei. Era na carne que estava a prova entre a lei, aqui, ó, entre a lei e entre você escolher cumprir a lei ou você querer servir o pecado. Sendo assim, Cristo veio cumprindo a lei. E nessa carne, ele pegou e condenou, consumou o pecado. Por isso que a Bíblia fala que ele veio na carne, na semelhança do pecado, e condenou o pecado na carne. Reflita nisso. Ele veio na semelhança do pecado, veio na carne, que é a semelhança do pecado, e condenou o pecado na carne, cumprindo a determinada lei que dava direito de ressurreição, que dava direito de vida eterna. É por isso que em todo o Romanos capítulo 8, Paulo, a Bíblia nos está exortando a sempre andar em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores, repetenical. Em Cristo nós herdamos tudo juntamente com Ele, servindo a Cristo, seguindo esse Cristo, andando segundo o Espírito, porque Cristo fez tudo isso segundo o Espírito, não segundo o desígnio da carne, não segundo o voltar, o desejo, o prazer, o anseio da carne, mas segundo o Espírito. Então esse é o grande plano estabelecido, ao ponto que Ele, o que estabeleceu, nós sabemos que a criação, a humanidade não ficou sujeita à sua própria vontade, mas quem o sujeitou tinha um determinado plano, tinha uma determinada esperança. Dá para entender aí? Meu Deus! É como se Cristo nos pegasse do hipotássio, que é dessa sujeitão, desse sujeitar, e nos elevasse até a grande vitória repetenical. Cristo fez isso conosco. Este era o grande plano de Deus, o Salvador. Diante do contexto que eu venho trazendo, este era o grande plano do Supremo Juízo. Não era um talvez, entendeu? Mas sim uma liberdade. Não era um talvez, mas era com veemência o que Deus estava fazendo. A determinada expressão, eleuteretesia, essa expressão é tremenda, olha, eleuteretesia. A grande vitória, o grande exercer de Deus. Isso aqui era a esperança da famosa liberdade. Ou também libertação, liberdade. O próprio texto nos mostra, no versículo 20 e 21, ele o sujeitando na esperança da libertação acontecer, na esperança da liberdade acontecer. Esse grande plano era o escape, meus irmãos. Era o escape. Isso aqui não era, será que vai acontecer? Isso aqui não era um talvez.
Isso aqui não era um talvez, mas sim um acontecer. Mas sim um acontecer. Ele sabia, por mais que ele estava sujeitando, mas a esperança era da libertação. Paulo começa Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele nos trouxe essa libertação. Cristo Jesus, ele nos tirou desse tal cativeiro, ele nos tirou da tal punição diante do grande plano do Supremo Juiz. Dá para entender aí? Meu Deus, meu Deus. Somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Isso aqui é para pensar, hein? A famosa, lá no texto está escrito, por Cristo, a expressão dia no grego ali, que é o por meio. Aqui é mostrando por que foi que é o por meio. Aqui é a causa, entendeu? A consequência veio de quem? A consequência veio através, o dia também é através, entendeu? Dia tu, agapau, que é o verbo da expressão que aparece lá, por meio do grande amor de Cristo Jesus, por meio desse tal amor. Olha a consequência, olha o amor, olha. Esse grande foi através de quem? A causa foi por quem? A consequência foi através de quem? Do grande amor de Cristo Jesus. Tu agapexantes. Do grande amor de Cristo Jesus. Se você falar que quem o sujeitou foi o próprio Adão, então qual era a esperança de Adão? Adão não sabia nem o que estava fazendo. Se você falar que foi o diabo, qual era a esperança? O diabo ia fazer uma doideira dessa? De colocar alguém em condenação na esperança de tirar? Jamais. Ele o sujeitou com um determinado plano, ele o sujeitou com um determinado propósito, ele o sujeitou com uma determinada estatística, com uma determinada tática, e ele o enviou. Vai lá e desce para cumprir com o plano. Tira os condenados e traz a uma libertação. Vai lá, meu filho. Desce na carne a semelhança do pecado, condena, consome, executa o pecado na carne e traz vitória para o meu povo. E deixa escrito, somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, aquele que nos amou. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.